Olá, esse é mais um episódio do programa Maga Entrevista. Hoje eu tenho uma alegria de receber aqui a Natália Isadori, do Instagram Astrolire, que é um Instagram que eu sempre gostei, mesmo antes de eu conhecê-la, porque ela fala só de música e basicamente do Chico Buarque e do Tom Jobim, que são dois compositores importantíssimos no Brasil, dois músicos também, cantores e tal, e que eu também sou muito fã. Então a gente vai falar desses dois mapas aqui. Oi, Nath, tudo bem? Oi, Mari. Oi, pessoal da Maga. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Uma alegria também estar aqui. Eu que te agradeço, né? A gente estava falando, a gente combinou de começar falando do mapa do Tom Jobim, que é um músico fundamental assim na história da cultura do Brasil, e parece que ele raramente é lembrado, as pessoas com o tempo vão passando batido, né? Sobre ele, ele é músico, ele fez uma série de composições que abriu as portas, né? Que ele apresentou o Brasil para o mundo, né? De alguma maneira, né? E é o autor de Corcovado, Garota de Ipanema e uma série de músicas que são conhecidas mundialmente. E é uma pessoa, era, né, uma pessoa muito, muito, muito aquariana. Eu lembro sempre de entrevistas muito divertidas dele. E a Natália vai contar para a gente aí o que, que acontece com esse mapa. Acho que ele tem a Lua no ascendente. E, e o ascendente dele é Escorpião, né? Você estava falando? Isso. O ascendente do Tom é Escorpião. Ele nasce com uma lua em Escorpião também. Então, é, lá, lá em 27, né, 1927 que ele nasce, quando a lua em Escorpião e o sol em Aquário, a lua minguando, nasceu, pintou no horizonte, aí o Tom nasceu lá na Tijuca. Que tem até toda aquela história engraçada do médico que tomou não sei quantas xícaras de café e só tinha mais uma última, né? Aí, a última toda do que ressobrou e aí Tom nasce, bem quando termina essa xícara. Então, aí sim, Sol em Aquário, Mercúrio também em Aquário, a Vênus também em Aquário, ele tem um Júpiter em Peixes e um Saturno em Sagitário. E o Marte é em Touro. Então, esse é o mapa do Tom, né? Bem fixo, bem cravado, bem exato, bem estável, né? Cravado na chave Phillips, assim. Então, eu acho que essa característica dos signos fixos, né? Que é o Escorpião, o Touro, o Aquário e o Leão, é, foi fundamental para ele defender o Brasil na música. Porque era aquilo, né? Heitor Villa-Lobos, e eu quero ser igual ao Heitor, e música popular brasileira, e música brasileira, e a mata, a fauna brasileira, o Brasil, o Rio de Janeiro, e ficou cravado nisso e montou toda a sua obra em cima disso, né? Quando ele vai para os Estados Unidos e ele começa a traduzir mais ou menos, né? Porque nessa parte é muito lindo ver o Tom Jobim, porque ele é muito fixo. Então, você sabe que as coisas tipo, é pau, é pedra, as coisas são, né? O fixo, as coisas são. E quando ele muda a música, então tem aquele show com o Roberto Carlos, que ele troca a música e o Roberto nem sabia e fica surpreso. Aí ele muda a música de Lígia, muda a música de Bebel, aí muda aquela música aqui. No inglês, ele faz uma tradução também que não é exata. Aí ele coloca um espanhol e um português e um inglês junto, e aí ele apresenta isso com a bossa nova lá fora. Então é bonita essa mistura do mapa dele, né? Tem o fixo, que é e ele é Marte, porque ele é assim de Escorpião. Então, ele é totalmente marcial, ele tem essa postura de defesa, ele defende o que ele acredita, ele defende o Brasil, porque, de certa forma, ele acredita no Brasil, né? Ele estava lá com Vinícius de Moraes, com Oscar Niemeyer, construindo Brasília, eles acreditaram no Brasil. E aí eu também não entendo por que ele não é tão falado no Brasil, por que a gente não está sempre discutindo Tom Jobim, as ideias do Tom Jobim, tudo que o Tom Jobim que é ecologista, por que a gente não discute isso, né? Eu também não entendo essa parte, sabe, Mari? De associar ele só à boemia, assim, da praia do Rio, que também existiu, mas ele foi importante em tantas áreas. E é claro, né? É o reflexo. Se a gente não vai falar de Tom Jobim e ecologia, a gente vai ter um miliciano no poder destruindo a Amazônia, né? A temática bate, né?
o reflexo bate. Então, e aí esse tanto de mutável que ele tem, porque esse Júpiter em Peixes é um signo mutável, assim como Sagitário, e esse Saturno em Sagitário ainda responde Júpiter, né? Porque está em Sagitário. Então, esse Júpiter também tem bastante força nesse mapa. E é uma delícia, né? Tá domiciliado, tá naquele signo que é gostoso, que é úmido, que é gostosinho. Então, eu vejo um pouco dessa graça que ele tem, essa malemolência, de poder também criar do jeito que ele quer, né? Esse Júpiter tá na casa 5. Então, é a casa de onde a gente cria as coisas. A criação dele também é gostosa. A criação dele é aquela coisa, uma palavra assim, mais do que maravilhosa, mais do que muito, porque peixes, né? É aquela imensidão da criatividade. É uma coisa grandiosa, né? Os Demais. arranjos, a música que ele propõe, né? O que ele entrega ali, Tem mesmo isso quando também. você ouve os Aí, instrumentais, as músicas instrumentais dele, né? É inacreditável. Eu acho que ele tem muita sofisticação, assim, que não sei se é o próprio Aquário que dá isso a ele, né? Uma coisa de ser excêntrico e ter a maneira dele de fazer, assim, e talvez não necessariamente um gosto por aparecer, né? Que o Aquário, na verdade, é o exílio do Sol, né? Então também não sei até que ponto para ele era importante, né? Não sei. Sim, pensei isso agora, na verdade, falando com você, assim, né? Porque o Aquário sim. tem às vezes muito isso, né? E de os parceiros, muitas vezes, né, aparecerem mais do que ele, ficarem mais com a cara famosa, não sei. Sim. Essa coisa que você disse a maneira dele é bem o fixo, né? Que é tanto o aquário, que é o monte, mas também o escorpião e o touro, né? Que é ele próprio, aquele Martin Touro também. E mas ele é um mapa, assim, se a gente imaginar o desenho dele, né? Ele é tudo para baixo também. Ele é o ascendente, é a 7, a 4, a 2, 5, não é tanta exposição. O meio-céu é leão, mas o mapa dele, ele é introspectivo. E o escorpião também é introspectivo. E o peixes também é introspectivo. O Sim. aquário não. O aquário é para fora. E junto com o sagitário. O touro é introspectivo, é melancólico, né? Então, o Tom, ele não tem também tanta natureza de ficar se expondo, tipo Chico Buarque. Chico Buarque tem uma outra natureza, completamente diferente. Quando você vê as Agora, o Tom não. O Tom, né? tem aquele show de Minas, que ele já começa falando assim, é um show lindo de Minas, é um álbum. Aí ele já fala, porque a gente não pode ser aquele garoto tímido a vida inteira. A gente tem que largar a armadura e parar de ter medo. Sabe, bem introspectivo mesmo, bem introspectivo. Aí ele fala que se não fosse os parceiros, o Vinícius, o Chico, a Miúcha, aquela coisa, ele não estaria fazendo show. Então aquele show era uma homenagem aos parceiros que tanto ajudaram ele. Então, sim, é uma questão para ele. Aí ele se isola também, ele vai morar, Sim. ele vai pro mato. Ele não tem uma coisa de ficar, sabe? Agora o do Chico, que é de casa 10, então se a gente tem o para baixo do horizonte do desenho é introspectivo, o para fora ele vai ser visto, ele tem visibilidade. E a vida do Chico Buarque, né, que todo mundo sabe. Agora ele vai ser padrinho do Lula, imagina, todo mundo sabe, a vida dele é totalmente pública. É, ainda tudo em Gêmeos, né? Gêmeos já adora uma conversa, uma publicação. Mesmo que ele próprio não se exponha, as pessoas, né? É muito fácil, né? De Sim, você achar as informações e tudo, né? E o mapa sim, dele é muita coisa em Gêmeos, né? é praticamente tudo. É, e o Gêmeos é o amante da fofoca, né? Então imagina a fofoca pública ainda. Nossa, que delícia. Sim. Imagina, é uma Eu acho delícia, né? Ele ascende em Virgem, ele tem. Aí, então, na casa 12, que é o Leão, né? Ele vai ter Júpiter e Marte. Lá na 10, que é Gêmeos, aí é a sequência, né? Mercúrio, Lua, Vênus, Sol e Saturno. Foram 7? Foram. Então, tem muitos Gêmeos, né? Ele é um professor desse signo também. E a gente percebe, então, a gente comentou a coisa da fofoca, da visibilidade, claro, essa posição, mas o Chico,
O Tom, por exemplo, a gente sabe que é a dedicação ao piano. Ele criou muita música, ele criou sinfonias. Ele é um taurino, a ligação com a música, né? Sim, O Chico é uma ligação com o ar, com os gêmeos, com o Mercúrio, que então também é a palavra, tanto escrita, falada, é a comunicação, é para todo mundo, né? Porque é ar, né? Quente, é para todo mundo, é social, é tudo ao mesmo tempo. Esse Mercúrio dele é sensacional, ainda tá com aquela estrela Rigel, que, enfim, o Chico Buarque tem muitos louros, muitos louros. Claro que o próprio Tom escreve numa carta para o Chico, quando ele fala lá que é o gênio da raça, o Chico Buarque é o gênio da raça, herói do Brasil, ele também fala que o Chico, ele vive uma estrada, é uma subida pedregosa, assim, sabe? Nossa, eu acho lindo essa carta, porque ele é de casa 10, é uma subida mesmo. sim, O ascendente está aqui, a casa 10 é inclinado. sim. E como é muito ar, a gente sabe, tá, é alegre, é divertido, tem aqueles vídeos incríveis do Chico, que a gente não consegue não rir, e a gente assiste 1000 vezes, que é ele rindo com os comentários da internet, ou vendo e-mail, ou contando história. Então tem essa coisa leve, gostosa do ar, mas o excesso, né, é um excesso, é muito excesso. É transtornador também, é um transtorno. São transtornos mentais, vamos contar assim, já que ele tem 12, né? Vamos falar português. Sim. Então, essa coisa que ele fala também, tô caminhando na praia, tô trabalhando, caminhando, eu não tô caminhando andando na areia. É claro, lógico, a cabeça dele deve ser a 1 trilhão, não Sim, o para. ascendente dele é Virgem, né? Que é outro signo regido por Mercúrio, né? Perfeito, e ainda é virgem, ainda é nervoso, ainda acende no nervo, assim, já assustado, né? Pronto para tremer. Ainda tem isso, ainda tem isso. Talvez E, essa e e uma também coisa muito mercurial, né? obsessiva, né, com a palavra, né? De achar A a palavra palavra dele. certa, de a pessoa vive a palavra. Tudo que ele faz, ou é livro, ou é música, ou é entrevista, né? Tudo, Perfeito, qualquer coisa que ele isso. fala tem um peso muito grande, né? Exato. Então, que é a coisa do tom, né? O tom é ouvido, a música, o Chico se debruçou isso nas palavras, Sim, nos livros, nas letras. É, E a palavra exata, perfeito. A Virgem, ela tem a coisa a santa palavra exata, né? Que é uma satisfação você encontrar a palavra exata para aquilo. Isso não dá para falar que não. É maravilhoso. Mas chegar nessa palavra exata custa, tem esforço, né? Você tem que. E aí a Virgem faz isso. E aí você acender um signo que faz isso, é você estar o tempo todo também procurando sempre a palavra exata, sempre estar rezando para santa palavra exata. E como ele tem gêmeos, ele tem 1 trilhão de palavras boas. Porque ele escuta muitas, são muitas vozes falando, e tem a coisa da rua que gêmeos pega, né? Isso que também é o roubo do Mercúrio. Pega coisa que nem é dele, de conversa lá da frente, e pega a palavra porque achou boa, e pode usar depois. Mas é um trabalho. E claro, né, a Virgem, assim como o melancólico lá do Touro, que dá isso pro Tom Jobim, a Virgem também. Chico Buarque é todo ar, alegre, mas ele também é melancólico. sim. Ele acende na melancolia, né? Essa coisa do escrever, colocar para fora, é, marcar isso, é uma coisa que, enfim, faz bem, né? E é Muito legal bem, essa muito coisa bem ainda. do Tom Jobim ter o Marte em Touro e sendo ainda por cima o regente do ascendente, né? Porque ele tem essa coisa da exaltação da beleza, né? Em quase tudo que ele fala. Tem aquelas músicas que fala da mata, que ele vai descrevendo como é que é, são sempre paisagens, né? Mesmo o Corcovado, ele vai vendo o que ele vai descrevendo o que ele vê da janela, né? Bom, eu acho inacreditável, assim. Ele é muito sensível, né? É, assim, os signos que são de água, são introspectivos, a gente sabe que é mais sensível mesmo. Peixes é muito sensível, ele tem o Júpiter lá. O Sim, touro também é sensível. É, o aquário, mas assim, o escorpião, claro, a água também vai ser muito sensível. Então, ele é muito sensível e tem esse olhar da Vênus. O touro está pensando, na verdade, mais nisso. O sim. peixe com o touro dessa coisa da poética, né? A poética e a sensibilidade para ele.
Sim, Mas eu acho que esses nomes, né, esses que a gente mais conhece, principalmente Garota de Ipanema, ou Para Sempre Vou Te Amar, aquela coisa toda, eu acho que é muito pelo Vinícius de Moraes. Porque sim, o Vinícius, sim, é um libriano de mão cheia. sim. E, É e verdade, o né? Ele que é Tom, o letrista. o Tom tem uma poética sensível, mas passa pelos que você falou da mata, é uma descrição, é fixa. É, Ele fala o nome de todos os pássaros. Tem aquela música do passarinho lá que ele fala o nome de todas as aves, ele fala o nome de um monte de tradição do Brasil, ele fala um monte de fruta, ele fica sendo fixo, ele tá tabelando aquilo, é poético, é lindo. Mas quando ele fala restinga, gigante, ele tá tipo descrevendo, ele tá sendo fixo, né? Ele tá contando como aquilo é. E aí, como o Tom tem a lua no ascendente, ele tem uma sensibilidade muito grande desse luminar no próprio corpo. Então, também não me espanta ele sair, ele, vamos dizer, se esconder, entre aspas, porque ele não está se escondendo, né, gente? Ele tá buscando paz. Mas ele buscar paz fora da cidade, no mato, porque o corpo também é muito sensível. Tem uma lua lá no ascendente, né? A pessoa é sensível. A pessoa carrega a natureza lunar com ela aqui. Não é também tão fácil assim ter tanta fase e ser tão mutável e maleável, né? A lua ela é muito úmida, ela se adapta. A lua ela é assustada no sentido assim, ela é atravessada pelo que acontece, ela está muito próximo da Terra, né? Então sim, também não acho que é fácil ter lua no ascendente, assim, a sensibilidade fica muito muito forte. sim. É, E e a Lua enfim, rege a casa 9, né? Estava pensando aqui, que é o exterior, né? Então parece que também é como se ele levasse o Brasil para lá, mas ele também, mesmo que o exterior fosse uma casa afastada, dele também está um pouco afastado, né? sim, esse pensamento também é bom porque para ver como que a 9 tá nele, né? A 9 tá no ascendente dele. Ele tem essa coisa. Para ele não foi uma dificuldade levar para fora o Brasil. Até que ele fez isso muito bem, ele fez com o Frank Sinatra, né? O Frank Sinatra convidou o Tom Jobim. É, o cara cantou com o Frank Sinatra, o cara cantou, eu tinha até esquecido, o cara cantou com o Frank Sinatra, né? A gente tinha que falar Ele desse foi cara toda convidado hora. por Frank Sinatra. Sim, Imagina, não foi o produtor que teve a ideia. O Frank Sinatra ligou no bar do Rio de Janeiro, procurando o Tom Jobim, para convidar ele para fazer aquele show, né? E aí o disco, aí os últimos álbuns dele também, ele pega essas gravações com o Frank e faz de outro jeito, né? Isso que eu achei, tem um mutável no fixo, tem um pouquinho de mutável nele ainda. Aí ele muda um pouco, mas imagine Frank Sinatra, ele levou a bossa nova pro Frank Sinatra. E o Frank Sinatra ajudou a espalhar para o mundo, e o Tom Jobim também fez isso. Então, sim, daí essa coisa para ele dá para falar naturalmente para ele, sim, porque a 9 tá no a casa do exterior tá com ele, sempre esteve, né? Nasceu ali sim. coladinho. Então é uma preocupação, claro. É uma importância. As morais, né? Eu acho bonito essa coisa dele com o Vinícius e o lá em Brasília, eu acho muito bonito. Sabe? Claro que eles não são ingênuos. Quando você pega um relato assim, ninguém tá ingênuo achando que o Brasil vai piscar e vai virar outro país. Mas é uma esperança muito bonita, muito, Sim. muito bonita, assim, um olhar muito poético de toda parte, né? Aí Vinícius, Tom Jobim, Oscar. Gente, olha essa galera, era Manuel, era o Drummond. Gente, eles eram todos amigos. O Brasil teve essa época do Brasil, ela é realmente incrível, ela é realmente muito bonita. Mas, daí, aí hoje a gente tá assim. Que bom que o Tom Jobim não tá aqui pra ver isso também, né? Porque, Ah, ele ia estar desesperado. relaxa, Ele já ficava desesperado antes. Uma vez eu fui no relaxa. show dele, que eu tive a sorte de, que era ele, o Milton Nascimento e o Chico Buarque, no Ibirapuera, em São Paulo. E aí, uma hora ele ia tocar, acho que era Corcovado, sei lá, e ele falou: agora eu vou tocar a música que eu fiz para o Balneário Decadente. E era o Rio, isso era os anos 90, né? Imagina hoje. O cara ia surtar. Então, às Nossa, vezes, sei coitado. lá, né? Sim. E, então tá bom, Nath. Então, muito obrigada, adorei aí a conversa. Vamos marcar outras aí de outros temas. Vamos, obrigada E, a você. e quem não Adorei. segue aí o Astrolíticas, faça isso, porque é uma delícia o Instagram dela.
sempre tem imagens divertidas, análises de música. Eu acho muito legal o jeito que parece que você brinca com a astrologia, assim, dá uma leveza assim para as coisas, assim, é uma referência importante para mim. Muito obrigada, viu, Nath? Obrigada a você, adorei, foi uma delícia Tá também bom, estar aqui. então um beijo, até Um mais. beijo, até. Tchau.